jogo. O Corinthians é campeão da Copa São Paulo. Fatura mais uma Copa São Paulo. Corinthians, Cruzeiro derrotado, mas perde com a cabeça erguida, com entrega, foi pra cima, foi valente, buscou a todo instante, lutou minuto a minuto. É pra aplaudir sim o vice-campeonato do Cruzeiro, que foi pra cima, encerrado o jogo. Deu Corinthians fatura a copinha, a Copa São Paulo em Itaquera, aqui na Neoquímica Arena. Para o Corinthians, Cruzeiro 0, o futebol não para na Itatiaia. JBC. Vamos, Sérgio, vamos no pós-jogo da Itatiaia, vamos até 10:06. Lembrando que teremos turma do bate-bola com Álvaro Damião e na sequência América e Pouso Alegre. Rubem Júnior, festa corintiana aí na Neoquímica Arena. Rubem Júnior. Pois é, Cirilo, a gente vai tentar o registro daqui a pouco. Estamos sendo orientados a ficar no mesmo local, tá, Cirilo? Daqui a pouco a Federação Paulista vai aqui colocar a imprensa para ouvir os jogadores, principalmente também a gente pelo lado do Cruzeiro, para falar sobre essa baita campanha na Copa São Paulo, nesse processo de reconstrução da equipe. A garotada, Cirilo, quando teve o apito final, minuto sequer, ficou lamentando, chorando no gramado, mas sim agradecendo pela campanha, jogadores se abraçando nesse momento. O técnico Fernando Seabra entra no gramado nesse momento, vai de atleta em atleta, os atletas se abraçam, então dá para sentir um Cruzeiro que deixa essa decisão de cabeça erguida, e está sendo montado o palco aqui no gramado da Arena Corinthians pro título da equipe paulista, e daqui a pouco vamos ouvir os relatos dos jogadores do Cruzeiro para falar sobre esse momento também. JBC. Derrota na decisão à parte, é um Cruzeiro que vem passando por uma transformação na base, vem utilizando atletas no elenco profissional, e desse time aí podem surgir vários outros, né, Pansieri? Claro, Cirilo, claro. Ô Cirilo, para você ter uma ideia, o Cruzeiro ano passado, ele não chega à final, né, da Copa São Paulo. É campeão da Copa do Brasil Sub-20 e do Mineiro Sub-20. E aí eu tô pegando aqui a escalação de ontem, Cruzeiro e Vila, tá bom? Olha só, tem o Japa de titular, tem o Robert de titular, tem o Juan Santos como opção no banco, tem o Ian Lucas como opção no banco, tem o João Pedro que entrou e fez o gol para o Cruzeiro, né, o gol da vitória sobre o Vila, e o Henrique Rodrigues também no banco. Eu tô pegando um recorte só do jogo de ontem, Cirilo. Então você vê, aí você lembra que o garoto Robert no jogo contra o Goiás, um jogo difícil pra caramba, fez o gol, que eu acho que foi um dos gols mais importantes do Cruzeiro, que faz aquele gol e coloca o Cruzeiro também na luta para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. É um recorte recente, só para ver como esse trabalho está sendo bem feito, está sendo bem resolvido também. Muitos contratos que eram faraônicos foram desfeitos, e ali tem jogadores numa forma de processo de formação de base do Cruzeiro. Então tudo isso é fundamental, e é como disse o Hugo, cai, mas cai de pé, né? Perde, mas cai de cabeça erguida esse time do técnico Fernando Seabra, que, diga-se de passagem, também faz um grande trabalho. Por isso, monitoramento de Bruno Alves, de outros jogadores, buscando também informação desses atletas, que isso é normal no futebol. Isso mostra que esse trabalho vem sendo muito bem feito pela diretoria do Cruzeiro. Cirilo. Edu Panzi, quem foi o melhor em campo, Edu? Cirilo, depois daquele gol, né, o Kaique, um golaço, o gol que decidiu a competição, a Copa São Paulo, numa jogada individual, ele dá aquela ginga, né, de corpo para cima do Carlos Gomes, o peruano, e dá uma chapada de perna direita, aquele chute cruzado, sem chance pro Otávio. Golaço, Kaique, para mim o melhor em campo. Kaique, Emerson Pansieri. Eu vou no Xavier, para mim um grande jogo do camisa 18 do Cruzeiro, Cirilo. Xavier, voto do Pansieri. Rubem Júnior. Xavier. Alô, Hugo Sérgio. Xavier, melhor em campo, eleito pela equipe da Itatiaia. Márcio Rezende, o que dizer da arbitragem? Aliás, o Cruzeiro teve um gol anulado no segundo tempo, Maref. E é o que chamou a atenção, JVC, mas foi bem anulado, né? O número 5 do Cruzeiro, o Henrique Senna, né? Ele atinge o goleiro na disputa, é aquela que interfere
diretamente na ação do goleiro, acerta o goleiro ali do Corinthians com o braço esquerdo na disputa do lance, faz a falta, né? E nesse desequilíbrio do goleiro, a bola sobra no rebote e o jogador consegue fazer o gol, porque o goleiro está impedido na reação dele para voltar no lance. Bem marcado ali, não há o que reclamar. E não mais sem problema algum, deu os acréscimos corretos aí ao final. Jogo pouco faltoso até no segundo tempo, né? Mas foram 5 cartões amarelos ao final, ficando na média dele. Uma boa arbitragem, JVC. Beleza, Márcio volta daqui a pouquinho com a América e Pouso Alegre, 10:07 na Itatiaia. Enio Lima, o garoto que marcou, vai transmitir. Edu Panzi, queria sua visão sobre o jogo de hoje. Corinthians saindo vencedor, foi de fato quem mais jogou para vencer o jogo. Como você enxerga essa partida e a campanha do Cruzeiro? Você que fala em nome de Monte Santo Cemitério Parque, Edu Panzi. Ô Cirilo, não, o Corinthians não foi superior ao Cruzeiro nessa final da Copa São Paulo, mas foi eficaz. O Cruzeiro teve a grande chance no primeiro tempo nos pés do Arthur e desperdiçou. O Corinthians não teve uma chance tão clara como aquela que o Arthur teve, quase dentro, praticamente na marca do pênalti, livre de marcação, com o goleiro Felipe praticamente batido, ele chutou para fora. E aí o Corinthians vence num gol de fora da área, numa chapada, com a defesa do Cruzeiro montada, num lance de qualidade e de rara felicidade do Kaique. É do futebol, né? O time que venceu o jogo não teve uma chance tão clara como o time que perdeu teve. Mas foi um jogo extremamente equilibrado, com alternâncias de domínio. O Corinthians começou melhor, o Cruzeiro retomou o controle durante a maioria do tempo na primeira etapa, que terminou mais equilibrado, os últimos 5, 6 minutos de equilíbrio, sem as equipes se arriscarem tanto. Veio o segundo tempo, aí sim, a segunda etapa foi mais equilibrada, sem um domínio amplo de nenhuma das duas partes, sem aquela grande chance, nem por parte do Cruzeiro, nem por parte do Corinthians, mas muito tenso, né? Até porque, eu chamei atenção para isso, né? Uma competição que são jogos em sequência, às vezes um jogo na terça, o outro joga já na sexta, na quinta, pouco tempo de descanso. Aí o último jogo da competição, a turma já está exausta, né? Muitas alterações por cansaço físico. Quando chega ali 25, 30 minutos do segundo tempo, além da tensão, o receio de tomar um gol, vem o cansaço físico mesmo. Ah, mas é molecada, não tem problema, gente. Jovem também cansa, principalmente com essa sequência de jogos que a Copa São Paulo exige da garotada. E aí as duas equipes passam a se arriscar menos, vem as alterações, com tantas alterações, muda o cenário do jogo. Alguns jogadores que são melhores deixam o campo, outros entram. Não que o Cruzeiro tenha se desorganizado e não que tenha sido preponderante, mas é muita coincidência. O jogo para por conta dos sinalizadores, né? Fica ali 3, 4, 5 minutos parado. E logo na sequência, o Cruzeiro erra uma saída de bola com o Vitinho. Ele tem o contra-ataque, o Vitinho dá um passe nas costas do Juan Índio. O Corinthians retoma essa bola e tem uma sequência de pressão. A primeira tentativa não dá certo, a segunda também não. E na terceira, a inversão para o lado, para o Kaique. Ele vai num lance individual contra o Carlos Gomes, joga para a perna direita e dá aquela chapada e faz um golaço. No momento em que o jogo parou, o Corinthians voltou mais ligado que o Cruzeiro e acabou tirando proveito disso. Depois o Corinthians perde um jogador, o GH sente a posterior da coxa, o Cruzeiro termina, vai para os últimos 10 minutos com um jogador a mais, só que atrás do placar. E quando você está à frente do marcador, como estava o Corinthians, e perde um jogador, você perde o jogador lá na frente. Você ataca com um a menos, mas você se defende com o mesmo número de atletas. É fácil de explicar, você tem 11, você tem pelo menos um atacante lá na frente, você perde um, você joga sem um atacante, mas você vai se defender com o mesmo número de jogador que se você já se defendia antes de perder o seu atleta. E o Corinthians vai muito bem organizado, vai se defendendo. O Cruzeiro tem oportunidades com chutes de longa distância, de fora da área, esbarra no bom goleiro do Corinthians, aí já no nervosismo, e o Corinthians leva até o final essa vitória por 1-0. A campanha do Cruzeiro é muito boa, acima da média. O Cruzeiro começou esse jogo com uma média de idade de 19 anos. E os jogadores que entraram, um de 17, 3 de 17 e 2 de 18. Essa média de 19 despencou para 18 e alguma coisa. Então, o sub-20 do Cruzeiro jogou a final com uma média de 18 anos. Tem muita gente boa para ser aproveitada pelo profissional. Eu me arrisco a dizer que entre esses dois times, Corinthians campeão e Cruzeiro vice,
tem mais gente para o Cruzeiro aproveitar nesse momento do que o próprio Corinthians. Tem jogador no Cruzeiro que está mais pronto para ser aproveitado, mas com muita calma, com muita paciência, sem pressão e sem pressa, aos poucos. E quem ganha com isso é o Larcamon. O Cruzeiro pode ir agora a essa equipe do Seabra e quem sabe utilizar algumas peças, sem nenhum tipo de pressão. E elogiar o Cruzeiro enquanto equipe, enquanto time. Um trabalho irreparável deste bom treinador, Fernando Seabra, que é uma pena que está deixando Minas Gerais, deixando o Cruzeiro, mas é do futebol, vai seguir a carreira em outro clube, no Bragantino, mas deixou no Cruzeiro um trabalho de excelência no sub-20 e não se esqueçam, ele deixou um trabalho de excelência no profissional, porque ele, Seabra, teve o mesmo tamanho de importância do que o Paulo Autuori, do mesmo tamanho de importância do Paulo Autuori nessa sequência na reta final do Brasileirão Profissional de 2023. Então, a se destacar também o trabalho do técnico Fernando Seabra. Que Copa São Paulo legal fez o Cruzeiro e que saiba utilizar com responsabilidade, sem pressão, esses atletas que fizeram tão bonito no estado de São Paulo. O Cruzeiro está de parabéns. O título na base é bônus. É bônus. O bom mesmo é revelar. E o Cruzeiro está apresentando para o futebol brasileiro, para o seu torcedor, algumas boas peças que, se bem lapidadas, podem se tornar grandes profissionais. Penso dessa maneira também, né? Evidentemente, as conquistas na categoria de base, elas exemplificam bons trabalhos coletivos. Mas individualmente falando, que sejam atletas formados pelo clube, prontos a servir o elenco profissional. Isso tem acontecido no Cruzeiro. Tem uma turma que já está no profissional, tem mais gente para chegar também. Sobre essa do Fernando Seabra, Emerson Pansieri, caminho natural que tenha sido essa uma finalização de um trabalho, né, Pansieri? Acredito que sim, Cirilo. Vai ter, obviamente, mais uma conversa, né, mais um papo, mas, inclusive, neste momento, os jogadores do Cruzeiro sendo medalhados, né, pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e pelo Edinaldo também, né? Edinaldo Rodrigues está lá, presidente da CBF, e entregando... Eu só lembro do Zé Maria Marim, que roubou uma medalha. Tem que ficar de olho. Foi qual? Foi na Copa São Paulo, não foi, Cirilo? Foi, não foi? Foi. Mas de qual? Foi uma edição passada. Não, tem muito tempo isso. Nossa Senhora. Ai. Olha onde é que olha onde é que o Pani enfiou a mão nessa cumbuca aí. Quem enfiou a mão foi o Marinho, eu não. 2012 isso aí. Meu Deus do céu, eu lembro disso. Meu Pai eterno. Olha só, mas obviamente o Cruzeiro está tentando todos os esforços, né, para que ele fique. Só que a situação que pesa, Cirilo, é que além de ficar mais próximo da família, o Bragantino está fazendo uma proposta para ele assumir o Sub-23. E aí, com uma possibilidade de uma interlocução também com esse time principal do Cruzeiro, do Bragantino, perdão. Então, até uma interlocução maior. Essa é a informação. Não só dessa questão familiar apenas, né? E acho que nem tanto de salário, porque o Cruzeiro até equiparava esse salário, poderia equiparar esse salário. É muito mais uma questão de perspectiva, né? Uma perspectiva para o projeto dele profissional. Ele que assumiu o Cruzeiro, me recordo, ano passado, no jogo contra o Bragantino, e depois teve um papel preponderante naquela comissão técnica do Rovares, que é profissional da casa, né, do time do Cruzeiro, Vinícius Rovares, e com o Paulo Autuori. E ele, em alguns momentos, deu entrevista coletiva, armava o time, mas tinha ali o Paulo Autuori como o grande nome, mas fez um grande trabalho, né, nessa base do Cruzeiro, levou a esses títulos, é muito respeitado, Cirilo, é legal, pelos jogadores do time principal, né, Rafael Cabral, Marlon, a turma gostava muito e gosta, né, obviamente, do profissional do Fernando Seabra, que se deixar o Cruzeiro vai deixar essa lacuna aí, o Cruzeiro vai ter que procurar um profissional desse mesmo quilate para conseguir tocar esse trabalho, Cirilo. O Panzi, individualmente falando, os nomes que você enxerga desse time do Cruzeiro com condição de integrar o elenco profissional, e aí, evidentemente, integrar o elenco profissional não é dizer que o cara vai chegar, virar titular,
e ter oportunidades logo de cara. Mas dessa turma que se apresentou na Copinha e também levou título de competição nacional no ano passado, título estadual também, o que você enxerga aí mais prestigiado por esse momento, Panzi? Ô Cirilo, assim, além do Fernando, né, que é um jogador que naturalmente vai fazer parte desse elenco profissional do Cruzeiro, até porque já há um pedido por parte do torcedor, uma pressão por parte da imprensa também, e é algo natural acontecer pelos números do Fernando nessa categoria, mas você tem jogadores já com 20 anos, né, e que podem ser utilizados. O melhor em campo hoje eleito pela equipe, o Xavier, é um cara com potencial, já está aí com 20 anos, pode ser aproveitado no profissional, tem potencial para isso. Acho, e eu falei aqui durante a jornada, zagueiro bom se faz em casa. O Pedrão, um zagueiro com muita personalidade mesmo, pode ser um dos zagueiros desse time do Larcamon, e aos poucos o Cruzeiro ia aproveitando outros nomes. O Josefer é um jogador que termina a Copa São Paulo mais completo, né? Nós conhecemos o Josefer, atacante, jogador de lado de campo. Hoje o Josefer é o atacante de lado de campo, é o meia e é o volante. Esse tipo de jogador, o treinador adora. É jogador tático, que faz mais de uma função. O jogador pode mudar o sistema tático no jogo sem mudar a peça, tendo um jogador como esse em campo. Então o Josefer é outra peça que pode ser bem aproveitada, e outros jogadores talvez ter mais um tempinho pelo sub-20 e aos poucos, né, participando do dia a dia, sendo relacionado para um jogo ou outro, para ir ganhando experiência, ganhando cancha, o Cruzeiro aproveitar. Mas tem que ser, Cirilo, com essas duas palavrinhas, pressão e pressa, sem pressão e sem pressa. Pelo amor de Deus, gente, não há jogador de base que vire com pressão, é com calma. E se o Cruzeiro profissional, o time do Larcamon, for bem, e isso tudo é bem amarrado, uma coisa depende da outra. Se o time estiver bem, funcionando, fica ainda mais fácil para colocar esses atletas da base. Então o Cruzeiro sai muito forte na sua base dessa Copa São Paulo. Já terminou o ano forte, né? Esse time do Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil, campeão estadual, vice-campeão da Copa São Paulo, fazendo um grande jogo, uma grande final diante do Corinthians. Certamente uma equipe que não chegou aleatoriamente nessa final, chegou porque jogou bem, melhor defesa, um ataque que conseguiu construir. Hoje jogou sem seu principal atacante, o Fernando, a gente precisa destacar isso. Então, com muita calma, e lá dentro as pessoas sabem muito mais e sabem melhor do que eu, porque conhecem o dia a dia, conhece o potencial e a maturidade de cada um desses atletas. É confiar no trabalho que está sendo feito na base do Cruzeiro e na equipe responsável pela transição, porque não é só o jogador, não. Quem trabalha na transição é fundamental também. Estrelô, Oi. O Ronaldo acabou de tuitar. Vamos trazer aqui as palavras então do Ronaldo, o mandatário do Cruzeiro, né, que lidera essa SAF do Clube Celeste. O sucesso do trabalho na base não é medido pela conquista de títulos. A maior vitória é a formação não só de atletas, mas também de homens. Tenho muito orgulho dos nossos jogadores que mostraram em campo que estão preparados para o mundo e para o futebol. São uma equipe formada por homens que honraram o nosso manto celeste como deve ser honrado. Parabéns, crias da Toca. Vocês são verdadeiros campeões. Palavras então do Ronaldo, que é o gestor da SAF do Cruzeiro. E que é uma cria da Toca. E que é um cria da Toca também, é verdade. Verdade, boa lembrança, Edu.